Qual o nome de quem vacina Covid? Desculpa, eu esqueci seu nome. Como que você chama? Tá escrito Clarissa, eu vou mudar aqui. Raíssa? Clarissa. Clarissa, beleza, Clarissa, tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Ramon, eu sou diretor da Escola Catarina Jorge Gonçalves e nós vamos iniciar hoje, né, uma live, a primeira experiência que a gente faz de uma live coletiva entre a Escola Catarina Jorge Gonçalves e a Escola Guilhermino de Oliveira. Então, dou um bom dia aos pais, alunos, professores que estão assistindo a gente aí. Né? Eu sou diretor da Escola Catarina Jorge Gonçalves. E vou passar aqui a palavra agora para o diretor da escola Guilhermino de Oliveira. Boa tarde, alunos, professores da escola Guilhermino de Oliveira, Catarina Jorge. Bom dia a todos, né? Falei até boa tarde aí. Que a gente tenha uma manhã produtiva. Espero que de várias experiências, dessa experiência a gente possa ter outras, Ramon. Um abração ao Catarina, escola de coração também, por onde fui muito bem agraciado quando passei por aí. Estamos aqui hoje também com o nosso professor de biologia, o professor Cristiano, tá? Sejam todos bem-vindos, espero que a gente tenha uma manhã muito produtiva. Vou apresentar também a nossa professora Glaucia, professora de inglês lá da Escola Catarina Jorge Gonçalves. A professora Glaucia foi responsável em trazer nossos dois convidados e eu vou deixar para ela aí a tarefa de apresentar nossos convidados. Tarefa boa, tranquila, são duas pessoas que eu conheço há muito tempo e que com muito prazer fizeram questão de estar conosco nessa manhã. Primeiro vou apresentar a vocês o doutor Cristiano, ele é médico especialista em clínica médica e cardiologia do Hospital das Clínicas, né? Ele é doutor em ciências da saúde pela UFMG. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o coronavírus, né? E temos também a Clarissa, que é enfermeira diretora de imunização do município de Contagem e é especialista em saúde pública pelo UFMG. Então, nós vamos ter um finalzinho de manhã muito agradável. Espero que ajude a tirar todas as dúvidas com relação ao coronavírus, com relação à vacina que está sendo distribuída e aplicada agora no nosso município de Contagem, tá? Bom dia a todos. Pode começar, senhor doutor. Tá, vou começar agora. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim? Bom dia a todos. Então, meu nome é Cristiano, como a Glaucia apresentou. Bom dia aos pais, aos alunos, aos demais colegas, professores, né? Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui hoje. Eu acho que sempre que a gente pode conversar sobre uma doença, ainda mais uma doença tão importante quanto essa, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de sofrimento humano, é importante, porque eu sempre acredito que a informação é o melhor caminho. Eu espero que eu possa ajudar de alguma forma aí nesse processo e fico muito feliz pelo convite. Bom, antes de começar a aula propriamente dita, eu coloquei aí 2 quadros de Van Gogh, de quem sou fã. O primeiro chama Os Comedores de Batata, 1885. O segundo chama Retrato do Dr. Gachet, 1890. São quadros bem diferentes, olha lá, a diferença dos dois. O Dr. Gachet foi o médico que cuidou de Van Gogh até a morte dele, e a pintura dele passa de uma fase muito chamada fase marrom, essa fase que está aí Os Comedores de Batatas, para uma fase em que ele explode em cores, a pintura explode em cores, em intensidade, em luminosidade. Ele é conhecido como o homem que libertou as cores. Então, eu acho que esse é o papel do grande educador. Eu tenho uma honra de ser professor e de ser médico também, eram 2 sonhos que eu tinha e estou realizando os 2. Eu acho que a tarefa aqui, eu já faço uma homenagem aos professores, a responsabilidade é muito grande, né? Ajudar na formação das pessoas é algo que pode trazer a luminosidade que o Van Gogh acabou encontrando aí
nos últimos quadros dele. A gente nasce um pouco escuro ou então um pouco em branco e vai preenchendo, cada um preenche a vida com mais ou menos cores. Então, o professor é fundamental nesse processo. Então, aqui eu homenageio já os professores, uma categoria profissional que eu acho fundamental, qualquer país para poder desenvolver, para se tornar socialmente mais justo, é fundamental uma valorização dos professores. A primeira mensagem dessa aula, eu queria colocar, esse é um disco solo de Renato Russo, chamado... Renato Russo, para quem não conhece, foi o vocalista de uma banda de rock muito popular, chamada Legião Urbana, e esse disco é um disco solo dele. É um disco que ele fez, e na contracapa ele põe várias frases que eu acho interessantes, e é um disco em homenagem, na época, à comunidade gay, e ele, inclusive, a renda desse disco foi quase toda ela dedicada a entidades de LGBT. Então ele põe nessa frase que eu acho fundamental: buscar informação é o melhor caminho. Eu acredito muito nisso. Então a primeira mensagem que eu passo aqui é muito cuidado com as informações falsas, com as informações equivocadas ou até bem intencionadas. Às vezes a pessoa posta um vídeo no WhatsApp ou no YouTube e outro vai encaminhar esse vídeo. A pessoa não é má, ou ela ela está tentando ajudar da forma que ela entende que ela está ajudando. E muitas vezes isso não funciona. Às vezes a forma dela ajudar, ela está bem intencionada, mas isso pode gerar um entendimento errôneo, um entendimento contrário. Então, quando a gente vai buscar uma informação sobre algum tema técnico, por exemplo, coronavírus ou outras doenças, é fundamental buscar fontes confiáveis. E essas fontes, usualmente, não são WhatsApp, não é Facebook, não é Instagram. Usualmente são os principais jornais, né? Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, jornais confiáveis, jornais da Bandeirantes, da Rede Globo. Então, acho que são coisas, do ponto de vista técnico, buscar informação é muito importante. Buscar informação é o melhor caminho. Eu vou mostrar um vídeo muito curto aqui, só para a gente poder pensar um pouquinho. Fui no hospital, o médico falou comigo que o senhor está com coronavírus. Vou dar uma internação do senhor, passou uma coisa de internação para mim e mandou que eu fosse lá no hospital de Bom Jesus. Eu peguei, tive uma cabeça e falei para minha mulher: não vou, porque eu vou morrer mesmo, vou aqui. Aí comprei uma garrafa de cachaça, fui com uma beira do rio, cheguei lá, achei um pé de limão galego, tomei a cachaça e chupei aquele limão, fui chupando. Cortei o limão, chupava. O limão, chupava, bebia cachaça, não misturava o limão e a cachaça. Eu não bebia cachaça, chupava o limão. Daí um pouquinho comecei a melhorar um pouquinho a respiração, tossimento, a respiração melhorou. Daí que antes foi daí 2 dias. Não, porque é bom, sarei, estou bom, graças a Deus. Bom, esse vídeo aí, a gente vê o rapaz, ele é um rapaz muito bem intencionado. Ele teve um diagnóstico de coronavírus, ele mesmo falou: eu tive um coronavírus completo. Aí fui na médica e a médica falou assim: você vai para casa? Falei: não, eu vou morrer mesmo, eu vou lá para a beira do rio e vou fazer o que eu acho que é certo. Aí ele tomou lá a cachaça dele, tomou o limão galego e ficou bom. Ele falou: eu melhorei. Por que isso aconteceu? Esses dados aqui é do Ministério da Saúde, provavelmente estão subestimados. Atualmente, a gente tem 13 milhões de casos, 13.373.174 casos confirmados atualmente no Brasil, com 348.718 óbitos. Fazendo uma conta simples de dividir aqui, a gente vê que 13 milhões dividido por 348 mil dá 0,38% de letalidade. Isso é geral, de paciente ambulatorial, de paciente que está andando aí, que tem alguma suspeita e faz o exame. Ou seja, é muito baixa essa letalidade geral. Então, o limão galego pode funcionar. Olha lá, por quê? Qual que é a chance dele ter falecido disso? 0,38%, é uma chance muito baixa. Então, cuidado com essa forma de pensar. Aí a pessoa fala: eu tomei limão galego e melhorei. Então, limão galego é bom para tomar para coronavírus. Eu tomei suco de laranja associado com vitamina C, mais vitamina C e acerola, fiquei ótimo. Por que as pessoas pensam isso? Porque a doença tem uma letalidade, de modo geral, baixa.
Então, a pessoa faz alguma coisa, a gente tende muito a pensar do ponto de vista mágico, do ponto de vista individual. Ah, funcionou. Então, se funcionou para mim, eu vou tentar divulgar isso para todo mundo, porque eu tive coronavírus, tomei limão capeta e melhorei, então, de repente, eu posso estar ajudando alguém. Foi o que o rapaz fez lá. Ele tomou limão capeta e tentou divulgar um vídeo falando que isso aí deve funcionar. Então, a primeira mensagem que eu quero passar é essa. A letalidade, de modo geral, é baixa. Então, muitos tratamentos considerados aí, podem ser considerados eficazes, eles vão parecer eficazes porque mais de 99% dos pacientes não vai falecer do coronavírus. Aí você pode perguntar, tá, mas essa aí é uma letalidade geral, de pacientes ambulatoriais que estão andando aí. E a letalidade hospitalar? Daqueles pacientes que têm sintomas graves o suficiente para poder levar para um hospital. Já muda um pouquinho a conta. Aí eu coloquei aqui, ó, eu tenho um dado bem confiável, um dado americano dos primeiros 6 meses da pandemia. 955 hospitais americanos, no período de janeiro a junho de 2020. Saiu numa revista de altíssima confiança, que é o JAMA, que é o Jornal de Medicina Interna americano lá. Então, aqui ele dividiu os pacientes, foram 38.517 pacientes, ele dividiu esse primeiro quartil, que são pacientes com menos comorbidades, e no quinto quartil são pacientes com mais comorbidades. Então a gente viu que nos pacientes que internam, no período de modo geral, nesses 6 meses, a mortalidade nos pacientes de menor risco foi de 5,17%, e no de maior risco, 11,88%. Quando a gente pega a parte mais tardia desses primeiros 6 meses, ou seja, os últimos 3 meses, em que houve mais experiência para tratar o vírus, algumas terapêuticas foram surgindo, essa mortalidade nos pacientes de baixo risco caiu para 3,32%, nos pacientes de menor risco e 8,69% nos pacientes de maior risco. Lembrando que a mortalidade de um infarto, por exemplo, é de em torno de 6% a 7%. Ou seja, nos pacientes com mais comorbidade, o coronavírus mata muito mais do que infarto, por exemplo. Ou seja, essa mortalidade talvez hoje esteja um pouco menor, porque se aprende lá, também tem muito mais recurso. Eu peguei esse dado americano porque é um dado em que os hospitais têm muito recurso, não há falta, a princípio, de oxigênio, ventilador, nem nada. E no Brasil? O Brasil, como sempre, a gente tem pouco dado. Esse dado aqui é um estudo da Fiocruz, que caracterizou 250 mil admissões hospitalares no Brasil e fez um estudo retrospectivo. Também, ainda, esse estudo é do ano passado. O que ele mostra, esse quadro aqui? Nos pacientes que internam e que precisam de CTI. Aí ele dividiu a mortalidade por faixa etária, vejam aqui. Então, por exemplo, nos pacientes de 60 a 69 anos, naqueles pacientes que internam e não vão para o CTI, uma mortalidade de 25%, mais ou menos. Naqueles que vão, chega próximo a 70%. E assim vai, com 79, 80 anos. Agora, uma outra estratificação, também nos primeiros 6 meses, ou seja, os pacientes numa fase ainda inicial. Esse estudo ele foi publicado agora, mas ele é um estudo retrospectivo, ele reflete o ano passado ainda. Então, daqueles pacientes que são internados e que não recebem nenhum suporte ventilatório, respiratório, oxigênio, a mortalidade a gente vê que é muito baixa. Baixa sim, não é tão baixa não, mas é menor. Aqueles que recebem oxigênio, mas não são intubados, a mortalidade já aumenta um pouco mais. Naqueles que recebem intubação orotraqueal e ventilação mecânica, a mortalidade, às vezes, dependendo da faixa etária, mas usualmente acima de 50%. Isso é altíssimo, essa mortalidade para intubação de 50% é muito alta. Também, como eu falei, na fase inicial. Hoje, provavelmente, esses dados são menos dramáticos. Assim. Eu acredito que você vai ver em outras fontes, vai dar algo em torno de 30%, 40% de mortalidade para quem é intubado. Ou seja, é uma doença que preocupa muito. Então, quando a gente vai falar sobre tratamento, tem que lembrar muito desses dados aqui, ó. A letalidade geral e a letalidade hospitalar. Isso conta muito antes de você falar que uma coisa funciona ou não funciona. Então, cuidado com as informações equivocadas. Agora, um exemplo de uma informação boa. Para mim, essa é uma pessoa admirável, Drauzio Varela, uma pessoa humanista, um
um escritor, um médico exemplar, uma formação clínica excepcional, né, um comunicador, um educador. Então, assim, é difícil encontrar tantos elogios para uma pessoa como essa. Então, aqui é o Drauzio, ele tem um podcast que você pode acessar de graça, com vários temas médicos, obesidade, coronavírus, tem vários vídeos ensinando. Então, eu peguei um trecho de uma crônica dele que saiu na Folha de São Paulo em agosto de 2020, chamado Ciência e Ignorância. Ele coloca assim: a ciência é uma ilha cercada de incompreensões por todos os lados. A um só tempo, ela contradiz o senso comum, o misticismo e o pensamento mágico, formas de interpretar o mundo adotadas pela maioria. A ciência é uma frágil conquista civilizatória da sociedade, baseada no raciocínio lógico, na observação empírica, na significância estatística, no confronto de dados e na reprodutibilidade dos experimentos. Médicos criteriosos se baseiam em estudos conduzidos com tanto rigor, porque foi graças a ele que a medicina contribuiu para duplicar a expectativa de vida da população no decorrer do século XX. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a tendência do ser humano ela é interpretar as coisas de um modo mágico, de um modo místico, igual aquele rapaz do vídeo fez. Isso até entre médicos que não estão habituados ao pensamento científico. Às vezes são médicos excepcionais, são bons clínicos, mas a forma dele interpretar não é uma forma científica. Aí ele fala assim, todo paciente de São Lourenço, de, sei lá, Nova Era, que internou aqui, eu dei vitamina C, limão galego e todos ficaram bem. Então, qual que é a chance do primeiro paciente que eu atender ficar bem? A gente viu lá, 0,38%. E o segundo paciente ficar bem? Continua 0,38%. E o milésimo paciente que eu for atender ficar bem? 0,38%. Então, se você não medir os dados, se você não fizer isso, significância estatística, observação empírica, confronto de dados, você não pode afirmar que um tratamento é superior ao outro. É um caminho árduo, mas esse caminho é que trouxe a medicina hoje ao que ela é. Atualmente, um infarto que matava 40%, hoje mata 7%. As pandemias, o H1, o influenza, as doenças infecciosas que dizimavam populações, a poliomielite, a varíola, praticamente erradicadas. Então, por quê? A matemática é a linguagem da natureza, é a forma que a gente tem de mensurar essas coisas. Então, você propor qualquer tratamento, é preciso esse rigor científico. E mesmo com isso, ele pode estar equivocado algumas vezes, mas é a nossa melhor ferramenta. Então, quando vocês veem um vídeo assim, na minha cidade, às vezes essa cidade o cara atendeu 100 pacientes, qual que é a chance de 100 pacientes, algum deles morrer? É muito baixa. Na minha cidade, ninguém foi entubado, porque eu dei vitamina C, dei cloroquina e dei dipirona venosa. Aí o outro fala, não, na minha cidade ninguém recebeu oxigênio porque eu dei limão galego e também dei bicarbonato. Isso não é medicina, não é ciência. Às vezes essa pessoa é muito bem intencionada, é um médico até tecnicamente um bom médico, mas a linguagem científica é diferente. Essa conquista civilizatória, ela vem com todo o rigor científico baseada na matemática. Só assim, só confrontando dados, vendo se esses dados são reprodutíveis ou não, eu posso recomendar um tratamento ou outro. Então, como para a pessoa leiga é difícil ficar fazendo essas análises estatísticas, buscar informação em locais confiáveis é muito importante. Pegar uma revista médica de qualidade, uma pessoa com a capacidade grande, igual o Drauzio, por exemplo, pegar os jornais, de modo geral, em relação ao coronavírus, informam muito bem. Então, cuidado com o vídeo de WhatsApp, de Facebook, porque nós, seres humanos, tendemos a interpretar as coisas baseadas num pensamento mágico, às vezes até místico. E isso falha muito. A medicina foi assim por quase 1950 anos. E nos últimos 60, os tratamentos são completamente diferentes do que eram no passado. Bom, agora, após essa primeira mensagem, que eu acho muito importante, que é cuidado com as informações equivocadas, as informações falsas, eu vou falar um pouquinho sobre a pandemia, alguns marcos dela. Então a pandemia começou no final de 2019 na China. Foi um vírus, vírus em latim significa veneno, um dos significados é veneno. É um beta-coronavírus, é um vírus de RNA,
que já é um patógeno conhecido de seres humanos, e já tem relatos de outros coronavírus, e alguns outros animais, por exemplo, morcegos. Os vírus, ele tem uma grande capacidade de mutação, como eu escrevi embaixo, uma alta capacidade de mutação que torna, às vezes, um vírus que era relacionado à infecção em animais, poder infectar humanos e, a partir daí, disseminar de um ser humano para o outro. Então, o nome Covid-19, eu tenho Covid. O que é o Covid? É uma sigla que significa Coronavirus Disease 2019, ou seja, doença pelo coronavírus que foi descrita em 2019. O que é o SARS-CoV-2? SARS-CoV é o nome desse vírus. Então, de onde que vem SARS? Vem Severe Acute Respiratory Syndrome, ou seja, vírus da angústia respiratória aguda. Coronavírus 2, porque existe coronavírus 1. Então, é um vírus que já existia, que foi descrito muito recentemente. Como é que é esse vírus? Esse vírus ele tem uma estrutura, eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui não, mas eu vou falar sobre duas estruturas aqui desse vírus. Primeiro, essa proteína vermelha aqui, chamada spike protein, ou seja, proteína spike. Para que ela serve? É ela que vai ligar alguns receptores, o principal é o ECA2, nas células do hospedeiro e assim infectar o organismo. Então, essa proteína spike, ela é codificada por uma sequência de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles podem sofrer mutação. De acordo com alguma mutação, esse vírus vai se tornar com maior capacidade de infectividade, maior transmissibilidade e em geral, com um potencial de formas mais graves. Então, sempre que essa sequência de aminoácido muda, você vai ter as variantes do vírus. Como eu falei, o vírus tem uma capacidade de mutação muito grande. Então, a famosa variante P1, ou a linhagem P1, ou variante brasileira, elas apresentam alterações nessa proteína spike, que torna os vírus dessa variante com uma capacidade de transmissibilidade maior, com um potencial epidemiológico de gravidade muito mais intenso, porque o vírus replica mais, a gente vai ter mais vírus sendo espalhado em secreções, por exemplo. E qual que é o período de transmissão do vírus? Então, geralmente os indivíduos infectados, eles vão transmitir a infecção nos primeiros dias, começa nos 2 dias que antecedem os sintomas, com o pico nos 2 primeiros dias e o índice de infectividade começa a cair a partir do 7º dia. Depois de 10 a 14 dias, a transmissão é muito pouco provável. Então, isso é um perigo, porque a pessoa começa a transmitir o vírus 2 dias antes de ter o sintoma, embora o pico dessa transmissão seja nos 2 primeiros dias, ela começa a transmitir os sintomas um pouco antes. A partir do 7º dia, o índice de transmissão cai muito. A outra pergunta que é muito comum, se eu tiver contato com alguém que está infectado, qual que é o período médio que eu vou desenvolver esse sintoma? Que é o chamado período de incubação. A média é de 4 a 5 dias. A maioria que teve contato com alguém, se for adquirir o vírus com uma forma clínica perceptível, ele vai desenvolver isso com 4 a 5 dias daquela exposição índice. Isso, eventualmente, pode chegar até 14, mas é raro. A maioria dos casos, quando vai ter algum sintoma, geralmente sintomas começam 4 a 5 dias após a exposição. E a transmissão acontece como? Eu coloquei aí em negrito a mais importante, a que tem maior relevância epidemiológica e a que tem que ser mais cuidada, a que tem que ser mais, tem que haver mais precaução, que é a transmissão direta de pessoa para pessoa através de partículas respiratórias, contendo partículas virais, escrevi errado aqui. Então, essas partículas respiratórias que vêm de secreções respiratórias, que a gente elimina através da própria respiração, da fala, da tosse, do espirro, esse vírus é liberado. Então, quanto mais próximo a gente respirar o ar que o outro respira, escutar o outro falando, ou então estar próximo ao momento que a pessoa tosse ou ela espirra, mais provável de você adquirir essa infecção. Essa forma é a mais relevante epidemiologicamente, é por isso que eu pus em grande destaque aqui. Existem outros que eu vou falar agora, mas essa é a mais importante. Daí a importância do distanciamento social, de usar máscara, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, essa forma é que tem a maior relevância, é a transmissão direta de pessoa para pessoa. Existem outras formas, menos relevantes,
mas importantes também. Primeiro, é o contato com superfície contaminada. Por exemplo, a pessoa respirou, ela falou em cima de uma mesa, em cima de um computador, ela esfregou a mão na boca, no nariz e pôs a mão em cima de uma superfície qualquer, de uma mesa, por exemplo. Outra pessoa põe a mão ali também e depois ela leva a mão em contato com alguma mucosa do próprio corpo. Por exemplo, eu ponho a mão em uma mesa infectada e depois com a minha mão eu coço o meu nariz, ou então eu coço a minha boca, ou então eu coço o meu olho. Então eu posso adquirir o vírus assim também. Por isso a importância de lavar as mãos sempre que você tiver contato com alguma coisa, utilizar o álcool em gel. Ela também é importante, mas a número 1 aqui é essa aqui, a transmissão direta. Existem outras vias que têm uma importância muito duvidosa, se é que tem importância, que são partículas flutuantes no ar. Por exemplo, a pessoa fala, fica um vírus aí voando, flutuando pelo ar, que pode parar no chão, que pode parar em uma mesa qualquer. Mas é tão pequeno, a importância disso é muito pequena. Os vírus podem ser eliminados em fezes, urina, sêmen. A princípio, você poderia pegar a partir disso, de uma falta de saneamento básico, por exemplo, poderia, mas epidemiologicamente parece ser muito pequeno. A mãe pode transmitir para o feto? Parece que sim, mas muito raramente. Nada de que tenha uma importância fisiológica, epidemiológica. E outros animais. E se eu passar para um cachorro, o cachorro pode passar para mim, ou então o meu vizinho passou para o gato dele veio para o meu quintal e o gato passou para mim? Pouquíssimo provável. Embora o vírus aparentemente tenha se originado de algum animal, a de tanta mutação não é mais epidemiologicamente importante a transmissão de animais para humanos. Então, essas outras vias aqui, todas pouco importantes do ponto de vista epidemiológico. As duas mais importantes são as duas primeiras. As duas primeiras que eu falei aqui. Bom, eu estudei como é que transmite. Agora, como que eu faço o diagnóstico? Como é que eu vou saber se eu tenho coronavírus? Então, a gente tem 3 exames utilizados aí. O primeiro é a pesquisa direta do RNA do vírus, é o chamado RT-PCR, que todo mundo vê. Que é detectar o RNA do vírus em alguma superfície corporal, usualmente secreção de nasofaringe. Então, como é que funciona esse exame? Você vai ter técnicas de laboratório que vão detectar esse RNA, e o grande problema dele é o falso negativo. Ele não é tão sensível, ou seja, a capacidade de diagnosticar a doença dele não é de 99,99%. Ele tem um índice de falso positivo relativamente alto, assim, para termos médicos. Então, o melhor momento de fazer é do 1º ao 5º dia de início dos sintomas, que é quando o índice de falha dele é menor do que 10%. Após o 6º dia, esse índice já sobe para níveis acima de 20%. E após o 14º dia, praticamente a chance de você encontrar o RNA é inferior a 50%. Esse índice aqui é de falso negativo, ou seja, a chance dele vir negativo é a pessoa tendo o vírus. Então, se você fizer precoce, a chance de você encontrar o vírus é de 90%. O índice de falso negativo é menor do que 10%. Então, do 1º ao 5º dia. Após o 6º dia, a chance de falso negativo é acima de 20%. Ou seja, você tem o vírus, mas mais de 20% dos casos você não vai encontrar mais. Como eu falei, o exame não é tão sensível assim. O índice diagnóstico dele não é tão excepcional como a gente gostaria. Existe o famoso teste rápido, que você não vai encontrar o RNA, mas você vai encontrar o antígeno do vírus. É um exame que também aproxima, o melhor momento dele é do 1º ao 5º dia, mas ele é ainda menos sensível do que o RT-PCR. Ou seja, se você encontrar um negativo, não quer dizer que você não esteja infectado. O ideal, se você encontrar positivo, ele é muito específico, ou seja, sugere que você esteja contaminado mesmo. É um exame que tem um valor preditivo positivo muito bom. Ou seja, se vem positivo, eu tenho coronavírus. Se vem negativo, não quer dizer que eu não tenha, porque a acurácia diagnóstica dele é ainda inferior ao RT-PCR. E existe a sorologia, que a gente vai detectar o anticorpo desse vírus. Normalmente, a gente utiliza a sorologia 3 a 4 semanas após o início dos sintomas. Ou seja, não é bom para a fase aguda. Se você está com sintoma agora, a sorologia não é um bom exame. Ele não tem uma acurácia diagnóstica boa. A acurácia é para você ver um diagnóstico a posteriori, um diagnóstico depois, um diagnóstico um pouco mais tardio, 3 a 4 semanas. Como o coronavírus ele já existe e a sorologia tem reação cruzada com outros vírus,
é muito importante ver qual que é a probabilidade que esse paciente tem de ter tido essa infecção 3, 4 semanas antes, por exemplo. A gente não faz sorologia de paciente assintomático, porque a chance de ter uma reação cruzada é maior. Agora, se a pessoa teve um quadro gripal, ele teve um quadro compatível, e não fez o diagnóstico na fase aguda, e 3, 4 semanas depois ele teve uma sorologia positiva, provavelmente aquele positivo é um falso positivo mesmo. Então, a gente não sai fazendo sorologia de todo mundo. Se sim, naqueles em que não foi feito o diagnóstico na fase aguda, ou porque o exame veio um falso negativo, ou porque não fez o exame, e a pessoa teve um sintoma naquele momento lá do passado que era compatível com isso. Após 5 semanas, a acurácia dele também cai muito. A gente tem IgG, IgM, o IgG é o mais importante para o diagnóstico sorológico. Então, o diagnóstico, a gente viu que é importante, como fazer o diagnóstico. Agora, a próxima pergunta é: quem que eu vou testar? Quem que eu devo fazer os exames? Todos os sintomáticos, é a primeira pergunta. A pessoa tem um sintoma compatível, ela tem que fazer inicialmente o RT-PCR, ou pelo menos o antígeno, e se o antígeno vier negativo, o RT-PCR, você já pode começar pelo RT-PCR. Todos os sintomáticos devem ser testados, porque esse paciente vai ter que ficar, essa pessoa vai ter que ficar isolada, ela pode transmitir, ela tem uma importância epidemiológica, ela é mais propensa a levar a infecção para a sociedade. E os assintomáticos? Eu devo testar pessoas sem sintoma nenhum? Aí é muito polêmico. Tem gente que acha que sim, algumas sociedades sugerem que sim, outras que não, mas sugere que aqueles assintomáticos que tiveram contato íntimo, geralmente na mesma casa, no mesmo ambiente de trabalho, com pessoas em contato próximo, no mesmo ambiente de trabalho ou na mesma casa, e com pessoas comprovadamente infectadas, o ideal é que você teste logo essa pessoa assim que ela, logo após o momento que ela teve contato com aquela pessoa infectada. Se vier negativo, você vai testar de novo 5 dias depois. Para que serve isso? Para poder reduzir o período de quarentena, porque se você tem um contato, por exemplo, se a minha esposa pegou coronavírus, eu tive contato com ela, ou eu já contato íntimo com ela, eu moro na mesma casa, ou eu fico já isolado e não faço teste nenhum, e fico isolado com ela 10 a 14 dias, ou às vezes eu faço o teste logo a partir do momento em que ela confirmou o diagnóstico, eu faço o primeiro teste, eu me isolo, faço o primeiro teste, se vier negativo, repito o teste 5 dias depois, e se continuar negativo, eu posso reduzir a minha quarentena, que era de 10 a 14 dias para 7 dias. Então, a única indicação de testar a pessoa assintomática é quando você quer, eventualmente, reduzir o tempo de quarentena. A outra indicação, como eu falei, avaliar paciente assintomático é um pouco polêmico, mas que vale a pena considerar. Aqueles pacientes assintomáticos que tiveram contato com alguém que estava sintomático e confirmado o diagnóstico, e essa pessoa vai para um asilo, vai para um hospital internar por algum motivo, ela vai para um abrigo, ela vai para algum estabelecimento prisional, porque se ela estiver infectada, ela pode levar a infecção para um local fechado, e isso gerar um surto interno ali. Então, por exemplo, a pessoa... o meu exemplo de novo, a minha esposa ficou infectada, eu tive contato com ela, mas estou completamente assintomático. E eu tenho uma dor de cabeça intensa e tenho que ir para o hospital porque eu não estou aguentando ficar em casa. Então, vale a pena eu fazer o teste lá, porque eu estou indo para um hospital, tive contato, eu não tenho sintoma de coronavírus, mas eu estou indo para um local fechado. Então, vale a pena fazer o teste também, porque eu tive contato com uma pessoa confirmada. Bom, aquele disco de novo que eu falei lá do Renato Russo, a frase continua: buscar informação é o melhor caminho. Mas ele fala uma coisa tão interessante que é essa aqui: a ignorância é vizinha da maldade. Buscar informação é o melhor caminho. Força sempre. Ele terminou esse disco assim, e às vezes a falta de conhecimento, a falta de informação, ou uma informação equivocada, ela pode ser um caminho para maldade, para uma mortalidade maior. E a mortalidade tem muito a ver com isso, olha lá. Essa é uma homenagem para mim ao maior, o escritor brasileiro que eu mais gosto, não vou falar que é o maior, mas é o que eu mais admiro, o que eu acho gênio absoluto da raça, que é Guimarães Rosa. Esse é o grande romance dele, Grande Sertão Veredas. Eu separei duas frases desse romance aí. Viver é muito perigoso, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. Travessia perigosa, mas é a da vida. A morte é curisco que sempre já veio.
Então, às vezes, até a tragédia acontecer, a gente acha que ela não pode acontecer conosco. Mas quando ela acontece, ela já veio, aí é tarde demais. Às vezes, eu, como médico, eu estou cansado de ver pai entubado, filho entubado, 2 irmãos entubados. Às vezes, na mesma família, você vê a tragédia cometendo várias gerações. Então, a ignorância vizinha da maldade nesse sentido. Porque se você não tiver uma orientação adequada, acreditar em falsos tratamentos, isso pode gerar a maior complicação possível, que é a morte. E quando ela acontece em uma família, todo mundo fica assustado, mas aí ela já aconteceu. Então, o ideal é não esperar que ela chegue até os nossos lares, até os nossos amigos, e prevenir com a melhor informação disponível possível. Bom, e o tratamento? Aí está aí o doutor Gachet, que eu tinha mostrado antes, que era o médico do Van Gogh, com esse olhar enigmático, esse olhar de quem procura. De quem procura por quê? Porque não há tratamento realmente eficaz. Então, nas formas leves e as formas em que não precisa internar, nenhum tratamento funciona. Além do tratamento suportivo, que seria analgésico, hidratação, alimentação, repouso. Então, porque é o que o mundo inteiro procura, é o que os Estados Unidos procura, a Europa procura, e não há nenhum kit precoce, tratamento precoce, vitamina C, vitamina D, cloroquina, ivermectina. Infelizmente, nada disso funciona. Se funcionasse, o mundo inteiro estaria utilizando, seria uma coisa recomendada, é o que nós sonhamos, mas não há. Então, para as formas leves, ambulatoriais, não há nada a ser feito, além de monitorizar a piora de sintomas e tratamento suportivo. Ah, não, e se o paciente precisar internar? Continua tratamento suportivo, mas temos algumas opções hoje já. A gente vai, além de fornecer o oxigênio, o tratamento suportivo, a gente pode usar um anti-inflamatório chamado dexametasona, que ajuda a oxigenação, reduz o índice de intubação, reduz a mortalidade. Em alguns países já tem um antirretroviral chamado Redensivir, que aqui ainda a gente só encontra em casos muito específicos, mas que não é uma maravilha não, mas que pode ser utilizado em casos específicos. E existe um outro anti-inflamatório, que é um antagonista da interleucina 6, que já é preconizado em alguns países também. Aqui ainda não é rotina, em alguns casos vai ter que tentar comprar particular, porque nem o convênio ainda autoriza, mas que nos Estados Unidos, por exemplo, já é utilizado, que é um outro anti-inflamatório, a semelhança dessa dexametasona. A semelhança dessa dexametasona, você poderia usar esse outro anti-inflamatório, que é um antagonista da interleucina 6. Ou seja, poucos tratamentos mais suportivos. Isso realça o quê? Então, reafirmando, não há tratamento precoce. Tratamento precoce é monitorizar os sintomas, se houver piora, procurar a unidade de saúde. Tratamento suportivo, o paciente que interna, a gente vai ter algumas opções, como eu falei, a dexametasona, esse outro anti-inflamatório, esse antagonista da interleucina 6, e os antirretrovirais, e os antivirais, só existe o Redensivir, mas aqui a gente não usa ainda. Ou seja, já que não há um tratamento que a gente possa falar, pô, esse tratamento realmente resolve, a gente vai ter que trabalhar a gente vai ter que trabalhar na prevenção. Esse quadro aí, chamado também de Van Gogh, continuando a homenagem a ele, chama Amendoeiras em Flor, em 1890, é um quadro que simboliza a esperança e a alegria na vida dele. Esse quadro ele pintou quando o sobrinho dele nasceu, o filho do irmão dele, Theo, chamado Vincent, em homenagem a ele. Ele pintou esse quadro chamado Amendoeiras em Flor, simbolizando a vida, simbolizando a esperança. Então, como não há um tratamento realmente eficaz, o que a gente pode fazer? Prevenir, cuidar da gente. Então, a primeira coisa, como eu já havia falado, distanciamento social e demais precauções de contato. Isso é fundamental, é o que nós temos hoje, além das vacinas que eu vou falar daqui a pouco. Então, utilizar a máscara facial, isolamento em caso de sintomas compatíveis ou se a pessoa tiver o diagnóstico, higiene de produtos que você compra no supermercado, na padaria, higiene de superfícies. Isso é fundamental, é o que a gente tem de concreto hoje. Então, a máscara funciona sim, todo o país é recomendado. Você vai ler uma diretriz do FDA americano, das secretarias europeias de saúde. A palavra que eles usam é a Glaucia, que é professora de inglês,
face mask must be used, ou seja, nem é que você deve, não, must, é fundamental, deve se utilizar. É uma coisa que não tem esse negócio que máscara não funciona. É claro que você não vai pôr a mão na máscara, a mão na boca, você vai ter que sempre cuidado com a mão. Mas a máscara é fundamental para o convívio social, é uma atitude civilizatória, é uma atitude de respeito para com o próximo. Então, utilizar a máscara. Se você tem algum sintoma compatível, mantenha-se isolado. Ah, não, eu estou com sintoma, mas eu estou bem, então posso ir à padaria comprar pão. Isso é uma falta de civilidade máxima. Se você está isolado, respeite o próximo, fique em casa, oriente o seu familiar. O ser humano é o mesmo em todo lugar, a gente está no mesmo barco, então nós temos que trabalhar juntos. A higiene e a vacinação, que é a nossa esperança hoje. A vacinação, essas variantes novas ainda um pouco incógnita, mas ela parece proteger, sim, de formas graves. Quanto mais gente vacinar, quanto maior a porcentagem da população vacinada, eu acho que a gente consegue controlar melhor a pandemia. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu vou parar de apresentar agora aqui. Novamente agradeço, foi um prazer. Estou aberto aqui para dúvidas e questionamentos. Doutor Cristiano, muitíssimo obrigado. As informações foram excelentes. Acho que sanou as dúvidas de muitos de nós, né? Porque a gente, às vezes, acaba ficando na dúvida. Tomar cuidado, isso é fundamental, é a proteção, com usar sempre máscara. Se tiver alguns sintomas, ir procurar uma assistência médica. Isolamento é fundamental para quem tem o que está com coronavírus, né? Para não propagar mais o vírus na nossa comunidade, né? Muito bom, muito obrigada, viu? Eu vou passar a palavra para a Clarissa, porque como o senhor terminou aí falando sobre a vacinação, a Clarissa vai expor para a gente a situação da vacinação aqui em Contagem. E nós temos algumas perguntas também para o senhor, doutor Cristiano, daqui a pouquinho aqui no YouTube, tá? Obrigada, Clarissa. Oi, bom dia a todos. É um prazer estar participando dessa live, né? Eu, como moradora de Contagem e também como filha de uma ex-colaboradora da Escola Catarina, é um prazer enorme estar aqui. Eu também trouxe uma apresentação bem curta do que a gente está trabalhando em Contagem, tá? Para os dados ficarem bem claros, que a gente tenta ser transparente o tempo todo com o munícipe. Vou apresentar aqui para vocês. Tá dando para ver aí, Glaucio? Ô, Clarissa, tá, apareceu já. Apareceu? Ótimo. Então, gente, o município de Contagem, né, ele aderiu ao Pacto pela Vida. A gente está na campanha nacional de imunização contra o Covid-19 desde o dia 19 de janeiro de 2021, tá? A gente segue as nossas premissas todas, a gente segue tudo pelo Plano Nacional de Vacinação, através de todos os informes técnicos do Ministério da Saúde, tá? Do Plano Estadual de Vacinação. Todos os grupos prioritários que o Ministério elencou é o que a gente segue. Então, a gente não fez nenhuma priorização municipal, porque se a gente mudar os critérios que o Ministério pontuou, a gente pode sofrer alterações de remessas de entrega de vacina. Então, a gente tem seguido na risca o que o Ministério pontua para a gente, tá? Dentro do nosso trabalho, a gente precisa atender uma cobertura vacinal homogênea, que é o quê? 90% da cobertura vacinal em todos os grupos prioritários. Eu vou falar mais para frente o que a gente já tem atingido. A gente tem um controle rigoroso de lotes de vacina, porque estamos trabalhando até o momento
com 2 vacinas autorizadas, né, de forma emergencial, que é a AstraZeneca e a Coronavac. O registro e o monitoramento de eventos adversos também é controlado super rigoroso, porque como é uma vacina nova, que está entrando agora, né, no calendário, a gente tem feito esse controle rigoroso. A gente tem visto aí, até o professor Cristiano também, a gente pode falar um pouco depois, dos vários questionamentos sobre a eficácia da vacina, sobre os eventos adversos. Então, tem muita gente que acaba questionando se vai tomar a vacina da AstraZeneca ou não, tá? Mas, até o momento, os eventos adversos apresentados no município não chega a nem 1% das doses que a gente já aplicou, tá? Então, são eventos adversos esperados. A preservação do imunizante, ele tem que ser bem seguro, né? A gente trabalha numa central que fica dentro da Secretaria de Saúde. A gente tem funcionários, a gente trabalha de segunda a segunda, né? Final de semana a gente tem funcionários de plantão também, e à noite a gente também tem funcionário de plantão. É uma vacina que está sendo extremamente rigorosa com tudo, a gente tem escolta da Guarda Municipal 24 horas por dia, as vacinas saem da central com escolta para ir para as unidades de saúde, e quando retornam para a central também, elas retornam com escolta, vistos alguns casos que já ocorreram, né, em Belo Horizonte, ocorreu um caso também em Contagem, que está sendo investigado de um extravio de um frasco de vacina. Então, assim, a gente é escoltado o tempo todo, e não só por causa das vacinas em si, mas também pelo risco que os profissionais estão correndo, né? Então, a gente fica até 10 horas da noite, muitas vezes na central, e aí a guarda fica com a gente, porque a gente fica com receio de estar lidando com essa vacina, porque ela está vindo em tão pouca quantidade, e a gente também não sabe, né, com que a gente está lidando. Então, a nossa meta é atingir 90% da população dos grupos elegíveis, tá? Os grupos elegíveis pelo Ministério da Saúde, né, primeiro são os trabalhadores de saúde. Primeiro, os trabalhadores foram divididos em vários níveis. A gente começou com os trabalhadores de saúde que estavam ligados diretamente aos pacientes com Covid, né? Então, a linha de frente de atendimento ao Covid-19, que está dentro dos hospitais, das UPAs. E aí, depois que a gente fez esse público, a gente já começou a atingir aos profissionais da atenção primária, tanto público como privado. Então, a gente fez todas as unidades de saúde, de Contagem, e aí expandimos para as clínicas particulares maiores, né, que tem atendimento clínico, e já estamos em outro patamar, que a gente está atendendo aos demais trabalhadores, né, a gente está fazendo os farmacêuticos, entra aí também os balconistas, porque tem contato direto com o paciente, dentistas, né, dentista é um grupo que é muito susceptível, porque está lidando o tempo todo com secreção, né, e aí a gente, em um primeiro momento, a gente estava trabalhando, essa questão da vacinação do trabalhador, ela está sendo bem rigorosa, porque o Ministério pontuou que o município ele tem que vacinar quem trabalha no município e não quem reside. Então, a gente encontra muito problema com isso, a gente está na região metropolitana, então tem muita gente que mora em Contagem, mas trabalha em Belo Horizonte, e ele precisa ser vacinado lá, e o Ministério ainda não reviu isso, então a gente continua trabalhando. Então, as pessoas que trabalham aqui, elas precisam estar dentro de um estabelecimento de saúde. E antes a gente estava fazendo cadastro via central de imunização, através de e-mail, o que demanda mais tempo, a gente tem que conferir documentação de empresa, conferir se aquele profissional está registrado mesmo no CNES, né? E essa semana a gente abriu esse leque para cadastramento de trabalhador através do site da prefeitura, tá? A gente, depois eu vou mostrar os dados, a gente já vacinou mais de 11 mil trabalhadores,
E aí, essa semana, a gente vai dar uma intensificada maior, fazendo aí, em média, 600 a 800 vacinações de trabalhadores, porque a gente tem que fazer em espaços separados, né, devido a essa questão de verificação de documentos, se ele está mesmo dentro daquele grupo. E a gente também a gente já fez 100% das nossas pessoas acima de 60 anos institucionalizadas em LPIs. Não temos no nosso cadastro indígenas, tá? Comunidade quilombola, a gente recebeu na semana passada a vacina deles e já iniciamos também. Quilombola é um outro grupo, né, que também tem que ter registro, eles têm uma documentação deles que informa que ele é quilombola, então é outro grupo que a gente também faz em momento separado, devido a essa questão do controle rigoroso, né, para esse grupo. A população em situação de rua, a gente já está mobilizando para fazer esse grupo, tá? Portadores de comorbidades, eles ainda não entraram, tá? Trabalhadores da educação, pessoas com deficiência severa, membros da Força de Segurança, a gente começou a receber dose para eles essa semana. É uma coisa que está gerando um pouco de constrangimento dentro do município, porque a gente tem aproximadamente 3.000 funcionários da Força de Segurança, e a primeira remessa que chegou para eles, só chegaram 160 doses. E aí, a princípio, o Ministério colocou para o município a questão da priorização, e aí, como priorizar 160 doses para um público de 3.000. E aí, eu até, agora mais cedo, eu estava trabalhando nisso com a secretária de Desenvolvimento Social e o secretário de Saúde, e aí a gente vai fechar agora à tarde, porque ontem à noite o Estado soltou uma nota tentando nos ajudar em relação a essa priorização. Os trabalhadores do transporte metroviário vai ser atendido, do transporte coletivo, né, e dos rodoviários, e a população acima de 60 anos, né, que é o que a gente tem feito, à medida que as remessas da vacina vai chegando, né. A gente tem trabalhado no município até hoje com a vacina da Butantan, que é a Coronavac. Ela veio, na primeira remessa, ela chegou com vacina de frasco de unidose, o que permitia, né, não houver sobra de frasco para a gente ter esse manejo, mas chegou uma quantidade pouca, né, e aí a partir da segunda remessa chegaram vacinas de multidose, que são os frascos de 10 doses, ambas as duas da Butantan, elas são feitas em 2 doses para completar esquema, tá? O intervalo entre uma dose e a primeira dose e a segunda dose é de 15 dias, podendo ter um intervalo também até 4 semanas, tá? Segundo a bula, se houver necessidade desse intervalo de 4 semanas, que a pessoa teve que viajar, né, teve algum problema nesse período, positivou para COVID, a gente precisa esperar 30 dias, não existe esse prazo máximo, mas o preconizado é entre 15 e 28 dias, tá? As primeiras remessas que a gente recebeu a D1, e aí depois a gente estava recebendo a dose 2 para fazer com 15 dias. Nas últimas 2 remessas, o Ministério alterou para fazer a D2 com 28 dias. Aí a gente tem um trabalho, né, o tempo todo, de treinar a equipe em relação a isso, que eles estão acostumados em fazer o aprazamento de uma dose e outra com 15 dias, e aí depois a gente tem que mudar para 28 dias. E aí essa semana a gente foi surpreendida de novo, que a dose que iríamos receber daqui uma semana, né, para começar a trabalhar a dose 2, a gente recebeu antecipado. Então, hoje a gente está aqui sentado também, tentando mudar uma estratégia de antecipar a dose. Então, a gente trabalha, assim, o tempo todo, que a gente é pego de surpresa o tempo todo pelo Ministério, e aí a gente vai tentando ver o que a gente consegue fazer de melhor para a população, tá? Essa é uma vacina que ainda, ela não é indicada para menores de 18 anos, ela é feita exclusivamente no braço, né, no músculo deltoide, ela é intramuscular,
e a conservação dela é de 2 a 8 graus. A vacina Butantan, ela não consegue ficar em temperatura abaixo de 2 graus pelo conservante que ela tem, que é o hidróxido de alumínio. Então, se ela chega a uma temperatura abaixo de 2 graus, ela perde a eficácia muito rápido. Então, o controle da imunização, eu até falo com todo mundo, a imunização ela é um setor muito rígido, muito rigoroso em relação a tudo. A caixa, a temperatura, a olhar termômetro o tempo todo por causa dessa segurança, porque, querendo ou não, né, a gente que trabalha na imunização hoje, a gente que está levando um pouco de esperança para reduzir esses dados, né, da Covid, e aí a gente tem que ter o máximo de segurança, né, e de fazer as coisas corretamente para que a vacina seja eficaz mesmo, né. A outra vacina que a gente também está lidando, né, a gente trabalhou um período com ela, fazendo até vacinação de idoso, e aí ela começou a retornar, a gente ficou um período sem receber ela, e ela começou a retornar essa semana, é a vacina da AstraZeneca, da Fiocruz, tá? Ela também, ela é aplicada em 2 doses, só que o intervalo da primeira dose para a segunda dose é maior, que é 12 semanas, né, que a gente coloca aí 3 meses, tá? Ela também é contraindicada para pessoas abaixo de 18 anos, é a mesma técnica intramuscular, tá? O frasco, depois de aberto, ele é diferente da vacina da Coronavac, porque a Coronavac, depois de aberto, ela vale 8 horas, e a Fiocruz, ela vale 6 horas, tá? E uma coisa importante dela, né, e o doutor Cristiano até pode me ajudar depois, tem muitas pessoas questionando, né, saem alguns estudos fora falando, né, dos eventos adversos da Fiocruz, da questão do risco de trombose, mas esses eventos adversos que têm ocorrido, né, são eventos esperados. Nenhuma vacina que a gente utiliza hoje, até as vacinas de rotina de criança, de adulto, de adolescente, nenhuma delas está livre de efeito adverso. Então, todas elas têm no seu estudo essa porcentagem de evento adverso. Em Contagem, não tivemos evento adverso em relação a isso, a trombose. Tivemos 74 mil já doses aplicadas. Nós tivemos 500 eventos adversos, a maioria leves, né, dor local, dor no corpo, a sensação que estava, né, adoecendo. 8 eventos adversos mais graves que levaram, assim, à observação hospitalar, que essas doses não foram contraindicadas a segunda dose, já passaram por avaliação médica e avaliação junto ao Estado, e essas pessoas vão receber a segunda dose em ambiente hospitalar, né, por segurança, mas que não foram contraindicados, tá? Ocorreram, sim, alguns óbitos de idosos, já com vacina de Covid, mas nada levou pelo estudo a relação com a vacina, porque mesmo tomando a vacina, a pessoa no período de ainda não conferir imunidade, ele teve contato com pessoas com Covid, e todos os exames desses óbitos testaram positivo para Covid, tá? Mas ainda está em estudo, mas não, até o momento não teve relação com a vacina. Os cuidados importantes, né, da vacinação, é o que a gente pede o tempo todo para a população, é fazer o retorno da segunda dose. A gente coloca aí 14 dias, e aí 12 semanas, né, que é os 3 meses para a Fiocruz, lembrando sempre de andar com cartão de vacina, né, isso é uma coisa que a população não está acostumada, até mesmo de criança a gente pega perda de cartão, a mãe não sabe onde coloca, mas o adulto, isso é frequente, a gente passa por campanha de influenza todo ano, e todo ano a gente tem que fazer um cartão novo, para o adulto, para o idoso, né, as pessoas não têm o hábito de guardar o cartão, né, então isso é muito importante guardar, porque lá no cartão ele vai te dar o dia que você tem que voltar para a segunda dose, ele vai te dar, né, no cartão ele mostra qual que é o laboratório que você tomou, porque quando você toma a primeira dose da Coronavac, você tem que tomar a segunda dose da Coronavac.
Então, pode gerar um erro aí, se você não leva o cartão e na hora a internet não está funcionando, porque é tudo lançado, né, num sistema online. Então, gera conflitos. Então, eu peço encarecidamente a todos que andem com seu cartão de vacina, né? Dê importância ao cartão de vacina. A população tem que saber que não é só a vacina da Covid, mas nós adultos, né? A gente está trabalhando aqui com população adulta, a gente precisa deixar nosso cartão atualizado, né? Com vacina de duplo adulto, que é da antitetânica, né? Hepatite B, a febre amarela, a triviral. Então, a gente tem que andar com o cartão atualizado e a importância da gente ter esse cartão em mão, né? E nesse período de tomar a vacina da Covid e ter que tomar outra vacina, a gente pede um intervalo de 14 dias entre uma vacina e outra. Lembrando que, como a gente tem um intervalo da primeira dose para a segunda dose pela Butantan, que é esse intervalo de 14, 15 dias, a gente pede para concluir o intervalo da vacina da Covid, para depois se fazer outra vacina que seja necessário, tá? E qualquer alteração, né? Ah, eu tomei a vacina, senti até dor local, ou senti meu corpo ficou doendo. Tem casos muito comuns, né, de pessoas, nossa, me deu uma sonolência, é isso mesmo, acontece, tá? Diarreia, dor abdominal, dor nas costas, qualquer coisa que não é comum para a pessoa, ela tem que procurar a unidade de saúde mais próxima e a gente preencher a ficha de evento adverso, que, como eu já falei, é uma vacina nova, então a gente tem que investigar tudo o que está acontecendo para a gente poder melhorar isso, né? Esse aqui é um consolidado que eu faço a cada semana que a gente recebe, né? Ele vai estar pequenininho aí para vocês, mas é uma planilha muito grande. Só para vocês entenderem, a gente não... Nenhum município ele recebe as doses, por exemplo, assim, eu recebo 50 doses essa semana e a gente define o que a gente vai fazer. Não, o Ministério ele manda uma planilha previamente, eu devo receber hoje ou até amanhã, a planilha do que eu vou receber na segunda-feira. Então, a minha planilha que eu recebo, ela já vem casada. O que é isso? Eu vou receber, essa semana eu recebi 6% da força de segurança. Ele me dá o público, meu total, e ele me fala a dose que eu vou receber. Então, por exemplo, 6% da força de segurança foram 160 doses. E aí isso acontece com o trabalhador. A cada remessa que a gente recebeu tantos por cento para trabalhador, tantos por cento para idosos acima de 90 anos, tantos por cento para idosos de 85, 89, e aí a gente vai recebendo a cada remessa semanal. Então, a população muitas vezes pergunta assim, mas por que não abaixa a faixa etária para 65 anos? Por que não chegou em 60? A gente não abaixa, porque a gente só consegue abaixar de acordo com o que a gente está recebendo, né? Esses últimos dias a gente conseguiu abaixar para a faixa etária de 67 anos, que é o que a gente está fazendo, porque tinham sobrado doses, né, na população acima de 90, e foram sobrando dos outros grupos, e aí a gente conseguiu baixar, é a única coisa que a gente consegue fazer, né, dentro das doses remanescentes, mas a gente não vai abaixando faixa etária porque a gente não recebe. No entanto, se vocês verem aí na planilha, para a população de 60 a 64 anos, eu recebi 0 doses até hoje, né? Para a população de 65 a 69, eu recebi 13 mil doses e eu já apliquei 12 mil, que é o que eu tinha de remanescente. Então, a população tem que entender que o que a gente vai recebendo é o que a gente vai conseguindo fazer, tá? Até hoje, a gente recebeu 67 mil doses e 93 para D1 e 45 mil doses para D2, que é o que a gente, né, a D2 a gente iria fazendo aprazamento de 28 dias, e é o que a gente está tentando, né, articular para a gente conseguir voltar aos 14 dias, já que a gente recebeu, e no total de vacinas até hoje recebidas em Contagem, recebeu 112 doses, 416. Esse aqui é o nosso último vacinômetro que saiu, né, no site da prefeitura, tá? A atualização dele foi dia 8/4,
Os dados de ontem eu ainda não consegui atualizar, porque ontem eu fiquei em reunião até à noite, a gente está treinando as universidades para esse apoio dos acadêmicos, e aí agora à tarde eu vou fechar para a prefeitura publicizar. Então, a gente já fez, né, 74 mil doses, 357 pessoas, né, sendo de D1 a gente já fez 59.878 e D2, 14 mil. Por que D2 está mais devagar? É o que a gente tinha falado, né, do aprazo que eles tinham alterado para 28 dias. E nesse público aí, a gente recebeu mais de 10 mil doses de vacina da Fiocruz, que é um intervalo de 3 meses, que a gente só vai começar a fazer a segunda dose em maio, tá? Trabalhador de saúde, a gente já fez mais de 11 mil, né, de dose 1. E aí eu quero mostrar para vocês a cobertura vacinal que está sendo em Contagem. Essa cobertura também é dado fechado dia 8. Idosos em LPIs, a gente coloca aqui 77%, porque o dado que a secretaria passa para a gente é que a gente teria um público de 572 idosos institucionalizados, mas a gente já fez 100% deles e a gente conclui que a gente tem um público de 444 idosos, tá? Mas aí a gente faz um e-mail, oficializa ao Ministério que a gente não tem mais esse público, aí a nossa cobertura melhora. Pacientes deficientes residentes em alguma instituição, a gente só tem 59, e aí a gente já fez o 100%, tanto de D1 como de D2. Quilombola ainda não entrou ainda, tá? Mas a gente já fez 294 doses, e é aproximadamente 900 pessoas no município. Uma cobertura baixa, né, que a gente está tentando fazer uma publicização e um chamado dessa população acima de 90 anos, que a gente só atingiu uma cobertura de 78%. A gente acredita que essa população, né, é uma população mais debilitada, que acaba tendo óbitos, e também vacinaram em outros lugares, né, a gente está dentro da região metropolitana, acabou levando em Belo Horizonte, levando em outro lugar, então a gente está fazendo uma busca ativa dessa população, tá? População de 85 a 89 anos, a gente fez já 97% de cobertura vacinal em dose 1, na população de 80 a 84 anos, a gente fez 107%, é o que a gente pega também da região metropolitana, né, a gente pega muitos casos de Esmeraldas, Betim, Belo Horizonte, que acabam vindo, como a gente fez alguns mutirões, né, trabalhamos sábado, feriado, eles acabam procurando o município, né, porque assim, o comprovante de endereço a gente solicita, mas não é obrigatório, tá, então a gente acaba pegando o público. Tem pais que moram em outra cidade, mas o filho mora aqui, e aí o filho acaba trazendo, tá? 75 a 79 anos, a gente já está quase chegando na meta, a gente já fez 88%, tá? 70 a 74 anos, a gente fez 83%. Esse público a gente não atingiu, é o que a gente vai começar a fazer a busca ativa. E 65 a 69 anos, a gente já fez 54%, mas a gente já recebeu só de vacinas 30%. Como a outra cobertura a gente ainda não tinha atingido, foi o que a gente conseguiu atingir, tá? E trabalhador de saúde, a gente fez 59%. Essa semana a gente começa em um outro espaço, né, fazer trabalhador de saúde, a gente conseguiu 65 a 69 dar uma ampliada anos, nesses cadastramentos dos trabalhadores privados, mas a gente já recebeu, e aí a gente vai atingir em média como 600, 800 trabalhadores por dia, então a gente acha que no máximo com 10 dias a gente consiga concluir os 100% de trabalhadores da saúde do município de Contagem, porque eu vou falar no finalzinho, gente, a partir de segunda a gente começa também com a campanha de influenza, né? No momento atual da vacinação em Contagem, a gente está fazendo da dose 1 a população acima de 67 anos, tá? Eu ainda não recebi os dados de doses que vamos receber na próxima remessa, que é segunda-feira, então ainda não temos previsão de baixar a faixa etária essa semana,
tá? Mas isso vai ser publicizado, é publicizado pelo site da prefeitura e por todas as redes sociais, tá? E D2, a gente está fazendo a D2 de quem precisa tomar em todas as salas de vacina, que também está publicizado no site da prefeitura de Contagem, tá? E é o que a gente também vai soltar até segunda-feira, essa antecipação da dose 2 para 14 dias, e aí a gente vai explicar claramente que foi uma coisa que foi pontuada para o Estado, né, pelo Estado, pelo Ministério, que a gente deveria alterar o aprazamento para 28 dias, e com as doses chegando, a gente pode antecipar, tá? Muitas vezes a população fica assim, mas o município está desorganizado, está fazendo as coisas na correria, mas assim, a gente recebe a notícia de um dia para o outro. Muitas vezes eu estou aqui em casa num sábado à tarde ou num domingo, e aí começa a chegar a informação do Ministério, né, da Secretaria, e a gente para tudo para organizar, e é assim, está sendo uma corrida contra o tempo, tá? E aí eu queria aproveitar o momento, né, já colocar aqui, já que a gente está numa live. Segunda-feira agora a gente começa a campanha contra a influenza, uma campanha também muito importante, a gente começa aí num período sazonal para as gripes, né, e dia 12 de abril até dia 10 de maio a gente entra na primeira fase da campanha, nas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores de saúde. Está publicizado também no site da prefeitura as salas de vacina. Todas as salas de vacina que fazem rotina vão estar funcionando para a campanha de influenza. Os trabalhadores, a gente vai começar a fazer os trabalhadores, né, dentro dos hospitais, das UPAs, que foram os que já tomaram a vacinação do Covid, para não casar as duas, e a gente priorizar o outro público de trabalhador que a gente está fazendo para fazer a vacinação da influenza depois. E aí a gente, né, pede à população para comparecer, porque essas crianças, né, não estão tomando a vacina da Covid, e também os espaços de saúde estão superlotados, os hospitais estão lotados, né, a gente deve colocar aí os dados epidemiológicos. Então, evitar também que essas crianças, esse público adoeça, né. A campanha de influenza, ela vai até julho, tá? Ela é dividida por grupos prioritários, né? A gente vai começar com crianças, gestante, trabalhador, depois passa para idosos e professores, e depois vai o restante do grupo, que é as comorbidades, as deficiências, né? Os trabalhadores do transporte, força de segurança e o sistema prisional, tá? Queria agradecer a oportunidade, estou disponível, tá? A gente aqui da Secretaria de Saúde, a gente tenta ser o mais transparente possível, a gente tenta publicizar em todas as redes o que a gente está fazendo, né, colocar os dados, e estou à disposição para a escola aí sempre que precisar, tá? Clarissa, só temos a agradecer, que foram informações importantes, porque, como você disse, a população às vezes acha que tem algo errado, às vezes acha que está indo muito devagar, que a culpa é da prefeitura, que a culpa é do posto de saúde do bairro, e nós estamos vendo que não é bem assim que funciona. As suas informações foram esclarecedoras, porque já vem tudo pronto para vocês. Vocês não têm muita autonomia para resolver quem vai vacinar, como vai vacinar, que tempo que vai vacinar, e muitíssimo obrigada, você esclareceu demais essa situação da vacina em Contagem, que algumas pessoas acham que está indo devagar, e infelizmente vocês não têm o que fazer. Muitíssimo obrigada, você foi de grande importância nessa live para a gente hoje, tá? Vou passar a palavra para o Ramon, porque eu acho que tem algumas perguntinhas, né, Ramon, que talvez os dois possam nos ajudar. Sim, a gente teve muitas perguntas no chat, lá no YouTube. Talvez tenhamos também perguntas lá no Facebook, né, do Guilhermino. O Elton também tem a liberdade aí para colocar essas perguntas, se tiver. E o professor Cristiano também, né, se quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma ponderação também, né, a gente aí abrir aí para ele poder falar.
Acho que a gente podia ir para as perguntas já. A única ponderação que eu queria fazer, como a Clarissa falou bem sobre as vacinas, tem efeito colateral, tem potenciais efeitos colaterais, embora muito raros, né? Só para lembrar que as vacinas possibilitaram uma verdadeira revolução na medicina. Quem é mais velho, que não é o meu caso, e nem o nosso aqui, graças a Deus, que viveu a poliomielite, por exemplo, aquelas crianças com pulmão de aço, crianças sequeladas de poliomielite, a varíola que matou milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo, a própria influenza, a famosa gripe espanhola de 17, 18, matou mais que a Primeira e a Segunda Grande Guerra juntos. Então, só para ter uma ideia, tétano, que era uma morte horrível, eu cheguei a pegar o finalzinho de tétano, aquelas pessoas tendo espasmos musculares ao ponto de quebrar fêmur, quebrar úmero, quebrar tíbia. Então, assim, e quem que mudou isso tudo? Quem mudou isso tudo foram as vacinas. Então, as vacinas, elas são fundamentais para a medicina. Se não fossem as vacinas, a gente estaria tendo varíola até hoje, estaria tendo tétano, estaria tendo gente sequelada de poliomielite aí, e a varíola e a polio praticamente erradicadas. O sarampo, o pessoal descuidou um pouquinho, o sarampo voltou, o sarampo. Então, a difteria. Então, eu acho que vacina, os efeitos colaterais, como a Clarissa falou, são muito raros e até difícil falar se são realmente pelas vacinas ou se é um evento ao acaso mesmo. Então, eu recomendo a vacinação, uma estratégia de prevenção fundamental, e as vacinas mudaram a história da humanidade, a história da medicina. Então, as vacinas são essenciais. Quem é contra a vacina ou provavelmente é muito ignorante em relação a esse assunto. Pode ser muito inteligente em relação a outras coisas, mas sobre vacina não é, porque quem conhece a história da medicina sabe a importância que as vacinas tiveram ao longo dela, né? Professor Cristiano Almeida, gostaria também de fazer uma consideração. Tá certo. Não, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Cristiano, né? Essa pergunta vem em cima de se tem um receio da comunidade médica científica, né? Já visto que nós estamos aí mais de um mês na onda roxa, né? Que eu chamei assim de lockdown brasileira, né? Um lockdown brasileiro, não é um lockdown igual aconteceu na Europa e tal, eu creio que não seja igual, né? Mas nós estamos na onda roxa aí há mais de um mês. Nós, nesses últimos dias, nessa última semana, nós tivemos uma grande quantidade de casos positivos, né? E em Minas Gerais, um aumento de mortes e tal, né? 500 aí por dia. E apesar, né, da onda roxa já ter um mês, então aquele prazo lá de contaminação, né? Que o vírus tem, o prazo da dinâmica dele própria, né? E apesar dessa onda roxa severa aí, né? Nós estamos apresentando um momento aqui uma grande quantidade de positivos, né? De positivos. O que ele acha que pode estar acontecendo com relação a isso? Apesar da gente estar tomando certas medidas, sei que tem gente que está escapando, né? Que está furando essa barreira, né? Mas por que agora está aparecendo uma grande quantidade de pessoas infectadas, mesmo tendo essas medidas pesadas aí aplicadas aí no estado de Minas Gerais? Bom, excelente pergunta, essa é uma pergunta realmente pertinente, muito. Primeiro fator, você mesmo falou, não é onda roxa aqui, em Belo Horizonte tem uma quadra aqui perto de casa, uma quadra que foi reformada recentemente, uma quadra pública, aliás, ficou ótima a reforma. De vez em quando eu vou lá brincar com os adolescentes, correr atrás de bola, e sempre que eu chego, às vezes à tarde, estou vendo lá a pelada, 4 times, 2 jogando e 2 de fora. Você vai andar em Belo Horizonte, o anel rodoviário engarrafado. Não dá para falar assim que é um lockdown, que realmente as pessoas estão conscientes. É muito pouco. A gente vê ainda as pessoas saindo sem um motivo mais racional, e esse é um fator, para mim, o mais importante, mas tem outros. Primeiro que o contato que você teve, alguma medida que você toma agora, ela vai refletir algum tempo depois. Como eu falei, esse período de incubação ele varia de 4, podendo chegar no máximo a 10, eventualmente até 14 dias. Então, e já deu para perceber uma diferença, por exemplo. Semana passada ou retrasada, a gente tinha 3, 4 pacientes entubados na enfermaria. Essa semana não tem nenhum mais, pelo menos os hospitais que eu trabalho. Então, está começando a dar para respirar um pouco.
está começando a melhorar essa lotação hospitalar, e eu acredito que isso é reflexo, mesmo sendo um lockdown, entre aspas, bem frouxo, dá para poder já perceber alguma diferença. Mas é um trabalho árduo, é um trabalho difícil mesmo. E às vezes as respostas não são tão rápidas assim. Obrigado. Ô, Ramon, só posso fazer só mais uma pergunta para o Cristiano, que eu acho que, né, eu sei que tem muita gente para perguntar aí e tal, nos chats e tal, mas essa que eu acho importante, até para mudar a cabeça de alguns céticos, né, as pessoas que estão vendo essa live, né? No caso aqui, a pergunta vai em cima do receio da comunidade científica médica, né? De surgir uma variante. Nós temos a Covid tem muito tempo, está desde fevereiro aqui no Brasil, né? O primeiro caso ali em fevereiro. Então, nós temos um tempo muito prolongado de contaminação, o vírus está girando na comunidade, na sociedade, tem bastante tempo. Surgiu uma variante, né? Como foi agora, parece que quarta-feira, o FMG descobriu uma variante aí com 18 mutações, 6 mutações na espícula, né? E chegar uma mutação tão grande, uma variante com muitas mutações, né? E a gente voltar para a estaca zero, né? Voltar para a estaca zero. A vacina talvez não nem ser obsoleta, nesse sentido, né? A gente sabe de vírus, né? Esse vírus, RNA, é um vírus instável, né? Então, se tiver mutações, então existe uma apreensão médica, tanto lá na coisa de insumos, né? Mas também, né, na dinâmica virótica, né? De ter essa uma mutação que a gente voltar para a estaca zero, e a gente está falando de vacina, daqui a pouco a vacina nem serve mais. Eu concordo com o Xará aí, essa preocupação, cada vírus tem um comportamento, tem vírus mais instáveis, outros menos instáveis, mas instáveis em algum grau os vírus sempre são. Então, eu acho que o caminho é batalhar por duas coisas, por vacinação, 3 coisas, vacinação, medidas de prevenção, a gente não sabe como é que essas novas variantes vão se comportar, como você explicou muito bem, e fazer estudos para tentar encontrar drogas específicas, para tratar o vírus. Por exemplo, uma outra pandemia que há pouco tempo devastou o mundo foi o HIV. E o HIV não conseguiu descobrir uma vacina para ele. A descoberta foi através de medicamento que trata o HIV. O HIV hoje é uma doença plenamente tratável. E o modo de combater o HIV, além da prevenção, não foi através de vacina. Foi através de descobrir um antiviral efetivo. Até descobrir esse antiviral efetivo, o HIV também sofreu com essas coisas de terapia empírica, cada um usava um negócio diferente. Então, é um outro caminho que a gente precisa perseguir, tentar encontrar um tratamento para o SARS-CoV-2. Agora, se a vacina vai funcionar ou não, infelizmente, com as novas variantes que podem vir a surgir, é uma resposta que só o tempo vai dar. A gente tem que torcer para o tempo ser generoso para a nossa espécie, né? Com certeza, obrigado, tá? Eu vou deixar aí para outras pessoas perguntarem, tá? Eu teria mais coisas, mas deixa para outras pessoas também sanar as dúvidas. Obrigado, tá? Boa tarde a todos. Então, nós vamos iniciar com as perguntas, né, que a gente teve no chat, lá no YouTube. O Matheus Dias, ele está perguntando o seguinte: eu fui ao médico cedo com sintomas da Covid. A médica disse que não fazia um teste lá. Como que eu vou saber se eu fui infectado? Eu acho que se a médica falou que não faz, é uma coisa que foge a ela, assim, se não faz, não faz, mas eu acho que ela deveria recomendar que ele faça o exame. É fundamental identificar a pessoa que está com... Porque os sintomas da Covid são sintomas virais, que podem estar presentes em outras infecções também. É importante demais você ter o diagnóstico, não apenas do ponto de vista epidemiológico, mas aquele caso índice, ele pode transmitir para outros. Então, se a pessoa fica com dúvida se está ou se não está, ela pode ir transmitindo o vírus para outras pessoas. Além disso, se ela sabe que está, ela tem que saber que ela tem uma doença potencialmente grave e que ela tem que monitorizar possíveis sinais de piora, tal, além de manter o isolamento. Então, eu acho que a indicação, se ela não faz, seria encaminhar para um local que faz e ele ir com todos os cuidados possíveis, né? Máscara, evitar ficar a menos de 2 metros de onde ele for, né? Esse respeito social. O Arthur Rocha está perguntando se a Covid-19 deixa sequelas. Infelizmente deixa. Numa porcentagem variada, a gente chama isso de síndrome pós-Covid. Geralmente você vai ter o pós-Covid subagudo, que é de 4 semanas a 3 meses, e o pós-Covid crônico após 3 meses.
dependendo da gravidade daquela apresentação aguda, aí varia de o quão grave foi de cada organismo, até 30%, 10 a 30% pode ter alguma sequela. Sequela pulmonar, cardiológica, muscular, infelizmente sim. Doutor Cristiano, você não colocou aí, mas a gente tem visto, eu tenho observado também, tem apresentado algumas sequelas neurológicas, né? Tem pessoas que têm até tido memória recente prejudicada, e aí eu não sei se... Com certeza, é uma outra sequela possível, as neurológicas também, eu esqueci de falar, mas sim, neuropatias, inclusive eu tenho até um depoimento que eu vou fazer bem rápido de um colega médico, neurologista, excelente neurologista, ele contou que teve Covid e ele ficou bem, um mês depois ele voltou a trabalhar. Aí as pessoas descreviam para ele casos típicos de alguma doença neurológica, tipo uma enxaqueca, mas uma cefaleia unilateral, pulsátil, bem com o cara. Ele ficava olhando e ficava pensando, o que pode ser isso? Ele sentiu uma certa lentificação do pensamento, uma dificuldade de fazer um pensamento abstrato. Você pode ter sequelas psicológicas também, né? Uma sensação de fraqueza constante, de desânimo, aí, eventualmente tem um quadro mais depressivo. Infelizmente, as sequelas neurológicas são possíveis também, como muito bem lembrado pela Clarissa. A Maria Luísa Condé, ela está perguntando se a vacinação em relação à Covid-19 vai acontecer igual acontece com a HN1, se vai ser anual, se vai ter que vacinar direto, ou se vai ser só agora. Nós ainda não temos essa informação, né? Porque está sendo uma vacina de uso emergencial, mas a gente da imunização espera que sim, devido às mutações que estão ocorrendo, né, as variantes, mas até a gente conseguir vacinar a população toda, acho que a gente ainda vai demorar mais de um ano, mas a gente ainda não tem essa informação de se vai ser uma campanha anual. A Denise Ribeiro perguntou sobre efeitos adversos, mas eu acho que a Larissa já respondeu para a gente. Alessandro Silva está perguntando se os professores estão em algum grupo específico de vacinação e se as aulas devem retornar apenas quando a comunidade escolar tiver sido vacinada. Olha, os professores, eles estão alencados dentro dos grupos prioritários, mas ainda não sabemos em que momento que vai chegar, né, porque a gente está trabalhando primeiro com a população idosa acima de 60 anos, e aí a gente teve a surpresa essa semana, né, de abrir para a força de segurança, e trabalhadores também a gente está, né, já está trabalhando com eles. Então, depois vem os grupos de comorbidades e a gente não sabe qual que vai ser a classificação do Ministério, né, qual que vão ser os grupos. Mas assim, o doutor Cristiano pode até me ajudar aí, essa questão do retorno à escola está sendo muito questionado, né, pediatras, infectologistas, muitos consideram que as aulas devem voltar, mesmo sem a vacina, mas pelo que a gente está vendo, a questão da onda que a gente está, eu acho meio inviável retornar às aulas sem essa vacinação. Bom, sobre isso eu concordo com a Clarissa completamente. Eu acho que voltar às aulas sem vacinar os professores, eu acho isso a minha opinião aqui, uma grande responsabilidade. Eu acho que para cogitar voltar às aulas, os professores teriam que receber a vacina. Enquanto a porcentagem imunizada for tão baixa, como está hoje ainda, e os hospitais estão no limite, eu acho uma imprudência muito grande voltar, porque o potencial epidemiológico de disseminação que a escola tem é muito grande, né? Então, nesse momento, eu acredito que não seria o momento de cogitar voltar às aulas, não. Primeiro teria que imunizar os professores e aguardar uma maior parcela da população ser imunizada, principalmente os grupos de maior risco, né, de comorbidades e tal, para depois a gente pensar em voltar às aulas presenciais. E a gente tem que pensar também, né, doutor Cristiano, que as novas variantes que estão aí estão atingindo faixas etárias mais baixas, né? A gente está tendo alguns casos em crianças, internação, a gente já teve, né, registro de óbito, aqui em Contagem não teve óbito de criança ainda, né, está sendo investigado, alguns
Betinho, eu sei que teve. E então, assim, esses jovens também, enquanto eles não forem imunizados, as vacinas ainda não foram disponíveis para crianças, né? Parece que eles vão começar a fazer a pesquisa em crianças agora. Então, é bem complicado a gente retornar com eles, que a gente sabe que criança não consegue fazer distanciamento, eles emprestam as coisas para os colegas, lápis, tudo, eles não usam a máscara corretamente, eles não lavam a mão o tempo todo, então é bem complicado a gente fazer esse retorno, né? O professor Marcos está perguntando se existe algum tipo de pessoa que não pode tomar vacina, se a vacina ela pode ser aplicada em qualquer pessoa. Olha, a vacina, até o momento, ela é contraindicada para menores de 18 anos, tá? E as outras pessoas, por exemplo, quem é imunossuprimido, fez transplante, está em tratamento oncológico, ele precisa de um relatório do médico assistente, tá? Já saiu uma nota do Ministério, antes a gente estava com restrições para gestantes, mas já foi liberado para gestante mediante o relatório médico, tá? Inclusive até da vacina da Fiocruz, já liberaram, mesmo a bula falando lá de ter um certo cuidado. Então, assim, esses casos precisam de relatório, mas não contraindicam, tá? O que contraindica mesmo é um caso grave de anafilaxia, se ele teve em relação à primeira dose, aí ele contraindica. Mas, por exemplo, paciente que está usando corticoide, independente da dosagem, se ele usa acima de 14 dias, ele precisa de um relatório médico liberando, e menos de 14 dias, se ele utilizar em dose baixa, ele não precisa de relatório, tá? Mas são esses casos, assim, pontuais que a gente só solicita o relatório, mas até o momento a gente ainda não teve a contraindicação que tinha era gestante, mas já foi liberado. Esses casos alérgicas, e a pessoa já vai com o relatório do médico, né, ela já tem um relatório médico que ela não pode tomar, né, porque tem muitas vacinas que o conservante já é o hidróxido de alumínio. Então, o médico já não indica essa questão de vacinação até de outras vacinas, né. Wellington, você gostaria de fazer perguntas aí que você pegou aí do Facebook do Guilhermino? A pergunta que eu tenho aqui, eu queria fazer um comentário, né, logo depois, mas a pergunta que eu tenho aqui, Ramon, eu acho que já foi respondida durante a live do doutor, mas muitas pessoas têm medo de procurar o próprio médico, nessa situação que a gente está vivendo, de várias pessoas sendo infectadas, procurar um médico para ver se faz o exame, fazer a própria consulta ou consultas eletivas também. Existe algum programa em Contagem para essas pessoas online? Ou existe, qual que é a recomendação, tanto o doutor quanto a Larissa dão para essas pessoas que têm esse receio de ir no médico fazer as consultas eletivas e até mesmo consultar com sintomas, devido a esse receio? Doutor Cristiano, antes de você falar, eu só vou citar o que aconteceu comigo na semana passada. Semana passada, eu tive uma crise de estresse mesmo, e como o Elton falou, a questão de consultas online. Eu passei pela consulta online da Unimed, BH, pedido de Contagem, e o que o médico me recomendou? Porque eu também estou com medo, estava com medo de ir numa consulta presencial. Eu estava com uma dor muito forte de estômago. Expliquei tudo para ele até falou comigo, me receitou um remédio, mas ele me fez uma pergunta. A sua dor é de 0 a 10. De 0 a 10, qual que é o tamanho da sua dor? Naquele momento, a minha dor era 10. O que ele me aconselhou? Eu posso te dar um remédio, mas na situação que nós nos encontramos, se você está com uma dor de número 10, de grau 10, você tem que ter uma consulta presencial. O que eu fiz? Se eu não estava aguentando a dor, e ele me aconselhou a consulta presencial, eu fui. Fui com muito medo, mas como o doutor Cristiano falou, a prevenção
usei máscara, eu fui com máscara N95, com álcool em gel na bolsa, o tempo todo limpando, não fiquei sentada, não tentei ficar distante de outros pacientes. Por quê? Gente, nessa pandemia foi a primeira vez que eu entrei no hospital. Eu fiquei assustada. O pronto atendimento da Unimed aqui de Contagem, ele reduziu para o espaço de atendimento eletivo. A maior parte do hospital está ocupado pelo Covid. Então, no espaço que eu fiquei na Unimed, que eu fui no agendamento, numa consulta agendada, a maior parte dos consultórios estão reservados para o Covid. Tinham, se não me engano, 5 consultórios, não, 5 não, mentira. Tinham 3 consultórios atendendo consultas eletivas, né, consultas igual no meu caso, ou consultas que já estavam agendadas. Então, eu acho que depende, né, doutor Cristiano, da situação que o paciente se encontra para poder ir ou não no atendimento presencial, né? Não, é isso mesmo, plenamente. Saiu agora nos Estados Unidos, eles têm um relatório anual, que eu acho que é de abril a abril de cada ano, o número de óbitos. Então, porque tem muita gente que fala assim, hoje em dia todo mundo morre de Covid, ninguém morre de infarto mais, ninguém morre de câncer mais, ninguém morre de pneumonia bacteriana mais. E só para poder mostrar que a pandemia é séria, igual a Glaucia percebeu lá, e quem trabalha no hospital vê isso, é uma coisa que nenhum médico, nenhum de nós, nenhum profissional de saúde imaginou passar por isso, né, as enfermarias todas, aquele tanto de CTI tendo que ser criada às pressas, enfermarias abertas às pressas. Lá, de abril do ano passado para abril desse ano, a expectativa de óbito, houve mais ou menos 500 mil óbitos a mais do que era esperado. Ou seja, houve os óbitos habituais e houve mais 500 mil secundário nessa doença nova. Então, eu acho que o atendimento online, eu não sei se Contagem tem isso pelo SUS, se não tem, eu não conheço como é que é o sistema de saúde em Contagem. Eu acho que a primeira medida seria essa mesmo, tentar esclarecer online, se for possível resolver, mas uma dor muito intensa, igual a Glaucia teve, um sintoma que é mais duvidoso, com todas as precauções, o melhor é ir ao pronto-socorro mesmo, porque as outras doenças continuam acontecendo, você pode estar infartando, você pode estar tendo uma AVE, você pode estar tendo uma hemorragia digestiva, não é uma situação que você vai achar que ou é Covid ou é nada, não. Às vezes não é Covid, mas pode ser uma outra doença grave. Então, eu acho que a primeira orientação online, se possível, é muito bem-vinda, mas a partir do momento que o sintoma é muito intenso, mesmo que não seja sintoma de Covid, ou o sintoma, como que o paciente contou, um sintoma que deixa dúvida em relação a outra doença grave, o ideal é procurar o serviço médico, sim, com todos os cuidados, igual a Glaucia fez. Aqui em Contagem, né, todas as unidades básicas de saúde, elas têm o seu atendimento dividido, né? Então, tem uma pessoa que fica triando na unidade, se ele é sintoma respiratório, ele é levado para uma área separada, e para os outros atendimentos eletivos serem feitos em outros. A gente tem que lembrar que não é só urgências, né? Igual a Glaucia estava falando aí que ela passou, mas a gente também tem consultas de pré-natal, que não podem deixar de ser feitas. Puericultura, a gente tem tentado espaçar um pouco, né? Mas também é importante. E as consultas, né, de hipertenso, diabético, a gente percebeu que com o aumento desse prazo da consulta deles, está ocorrendo uma agudização dos sintomas desses pacientes. Então, assim, a gente tem tentado separar mesmo nos espaços os locais para esses atendimentos, e já está sendo uma estratégia pensada de tirar até dentro separar unidades mesmo só para atendimento de Covid, tá? Mas, assim, a pessoa tá sentindo mal, né, hipertenso, ele tem que fazer o acompanhamento, ele tem que procurar a unidade de saúde, sim, e seguir, né, a padronização, utilização de máscara, né, higienizar as mãos. Não, e tem gente que vai uma pessoa consultar, se ele consegue sozinho, é preferível ele ir. Muitas vezes quer levar pai, mãe, filho, né, a gente sempre fala, é essencial muitas coisas, sim, mas vai sozinho. Para que você vai levar para um filho para uma unidade de saúde
ou você vai levar o seu companheiro para estar com você, né? Às vezes é necessário, mas a maioria das vezes não. Aí a gente diminui esse fluxo também. Gente, só um minutinho, por favor. Doutor Cristiano tem um compromisso daqui a pouquinho, então nós vamos agradecê-lo agora, e infelizmente ele vai precisar resolver outros problemas, tá? A gente pode continuar aqui, mas vamos agradecer aqui o doutor Cristiano, que sua presença foi muito gratificante, esclareceu muitas dúvidas da comunidade, porque eu tenho certeza que muitos tinham dúvidas que acabavam não colocando aqui no chat, mas que isso foi muito esclarecedora. Doutor Cristiano, gratidão, é o que nós estamos vendo aqui no chat, no YouTube. Gratidão pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. E na semana que vem vou agradecer melhor, viu? Muitíssimo obrigada. Não, o prazer é meu, eu fiquei muito feliz também. Foi um prazer conhecer os meus colegas de profissão aí. Um abraço para todo mundo, muito obrigado por tudo. E eu estou à disposição aí para outros encontros, outras lives, no que eu puder ajudar, contem comigo, beleza? Muito obrigada. Um abraço, fique com Deus, tchau, se cuidem, hein? Abraço, obrigado, doutor Cristiano. Nada, tchau. A gente tem uma pergunta aqui agora direcionada à Larissa. A Clarissa, desculpe. Clarissa. A vacina da gripe, se eu tomei a vacina da gripe e depois eu posso tomar a vacina de Covid, ou tenho que esperar um intervalo entre elas? Todas as vacinas têm que esperar um intervalo de 14 dias. Então, se eu tomei a vacina de Covid hoje, eu tenho que esperar 14 dias para tomar a vacina da influenza, tá? Lembrando que a gente tem que priorizar, encerrar o esquema da Covid, né? Se for de Butantan, que é um intervalo de 14 dias, para depois tomar outra vacina. Então, a da Covid hoje, ela é prioridade. Agora, por exemplo, se você está tomando a segunda dose da Covid, aí você espera 14 dias para tomar da influenza, ou então qualquer outra vacina. Ok, no nosso chat aqui parece que as perguntas terminaram. Mais alguma pergunta, Wellington? Tem uma da Juliana Silva. Quem tem doença autoimune vai poder vacinar quando? Esse é o calendário que o Ministério ainda não soltou, tá? As doenças autoimunes, ela entra nos grupos de comorbidades, tá? Tá priorizando primeiro acima de 60 anos, para depois entrar as comorbidades, tá? E os outros grupos. Eu acho até bacana ela colocar aí, a gente pega uns fatos, assim, que a equipe, eu falo com vocês, profissional da saúde hoje está trabalhando muito sensibilizado, né? Tá todo mundo trabalhando há mais de um ano, esgotado, e aí vem agora a campanha da vacina, que a gente tem que acelerar, porque é o que está dando esperança. E aí ontem aconteceu um fato lá na central, as meninas até ficaram muito sensíveis. Eu falo até por mim, né? Eu sou madrinha de uma criança com síndrome de Down, e não entra no grupo agora. Mas assim, um pai chegou lá ontem, ele tem 63 anos, e ele falou que ele queria deixar registrado que ele queria dar a dose dele para o filho dele que tem síndrome de Down, porque ele acha que o filho dele está mais suscetível. E a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode tirar uma vacina de um para dar para o outro. Ele tem que ser elencado pelo Ministério da Saúde. A gente pega isso o tempo todo, né? A gente fica muito sensível. Se a gente pudesse ter vacina para aplicar em todo mundo, a gente trabalharia sábado, domingo, de noite, de madrugada, qualquer horário, né? Pegando todas as forças de trabalho, porque eu sei que é a ansiedade de todo mundo. Mas a gente não consegue fazer isso, porque as doses estão chegando bem devagar, né? Bem lentamente, tá? Ramon, por aqui acabou. Só comentários sobre a live mesmo. Muitos elogios, né, Wellington? Diversos. Elogios. O pessoal gostou demais, né? Agradecemos muito a presença aí da Clarissa, do doutor Cristiano, também aí do Cristiano Almeida, da Gláucia, né, que participaram aí juntamente com a gente.
a gente só tem a agradecer mesmo. A gente espera realizar outras lives dessas, né, em conjunto com a Escola Guilhermino. Eu acho que funcionou muito, muito bem. E, no mais, né, pedir a vocês também que estão aí assistindo pelo YouTube, aproveita e clica e inscreve no canal da escola, para que na próxima vez que a gente tiver uma live você seja notificado, né? Tem um sininho aí, você clica no sininho, né? Coloca aí para aceitar todas as notificações, para que nas próximas lives, né, a gente vai sempre fazer lives assim, boas igual essa que foi, para que você seja notificado e participe, né? Então aproveita aí, clica, inscreve aí no canal da escola. E agradeço aí também a todos vocês que ficaram até agora. A gente já vai aí para 1h45 já de live, né? Está na hora de terminar mesmo, o pessoal já está com o estômago aí roncando, já deve estar todo mundo com fome, né? E fazer meu agradecimento aí a todos, né? Todos vocês que participaram aqui e os que estão assistindo aí no Facebook e também no YouTube. Ô, Ramon, você levantou a mão aí. Eu queria só falar uma última coisa, né? A gente fala de vacina, mas, assim, eu peço encarecidamente à população que a gente está no período da onda roxa, né? As pessoas não têm respeitado o lockdown. Eu estou com os dados aqui do dia 8 de Contagem, a gente só está trabalhando com leitos acima de 97% de ocupação, de UTI, de enfermaria também. A gente está tentando abrir espaços, né, de enfermaria e de UTI dentro do município, mas a gente tem trabalhado com isso o tempo todo, né. Do dia 8 para o dia 9, a gente teve 4 óbitos, mas no dia anterior a gente estava com 36 em 24 horas. Então, sim, os dados são alarmantes, né. Então, as pessoas, né, os jovens, fiquem em casa, não façam festa, não façam aglomeração. Ontem eu estava aqui em casa à noite escutando parabéns ali, parecia que estava tendo um aniversário. Então, assim, as pessoas não têm respeitado. Utilizem máscara, lavem as mãos, saiam para o que for só essencial, né? E vamos respeitar mesmo, porque, assim, o sistema de saúde, ele está chegando, ele já está em colapso, né? Eu trabalhava em um município aqui do lado, vim cedida para Contagem para ajudar nesse processo de imunização. Ontem, tem uns 2 dias, a gente está super chateado, porque, né, está faltando insumos para intubação de sedação. A gente está vendo que pacientes que estão internados em UTIs, que estão sedados, eles podem acabar tendo a falta mesmo desses insumos. Então, a gente vai ter paciente entubado acordando, né? Ontem a secretária de saúde do município onde eu trabalhava estava falando no Jornal Nacional. E isso não é só lá, né? A Santa Casa também em Belo Horizonte, todos os hospitais vão acabar passando por isso. Então, se a gente não se conscientizar, ficar em casa, utilizar os nossos meios, né, de proteger, a gente vai entrar em colapso e a gente não vai dar conta, né? Então, assim, pedir encarecidamente mesmo a saúde, os profissionais estão trabalhando com a força que eles já não têm mais, né? Então, eu não estou falando só por mim, eu tento fazer o meu papel aqui como diretora de imunização, mas eu olho por todos os profissionais da saúde, né? E aproveito esse espaço aqui para colocar isso, né? Porque as pessoas tomem mais confiança. Agradeço a oportunidade, tá? De estar aqui falando em nome do município de Contagem, em nome da vacina, tá? Estou à disposição nos momentos que vocês precisarem. É só, a Glaucia tem meu contato aí, né? Amiga pessoal nossa aqui. Então, a gente está à disposição a todos os momentos, viu? E agradeço de coração. Sei que tem profissionais nossos da rede que também estão assistindo, que me pediram um link. Deixo aí minha sincera gratidão a todos os profissionais de saúde que têm trabalhado contra o Covid, né, na vacinação, e eu sei que é só Deus para nos dar recompensa de tudo que a gente está fazendo, tá? Obrigado, gente. Eu que agradeço, minha sobrinha de coração. Eu também gostaria só de agradecer, gratidão a todos que toparam. Ramon, obrigado por ter topado fazer isso. É algo que eu penso que as escolas têm que se unir nesse caso. Pessoal, faço as minhas palavras, as palavras da
das nossas convidadas, dos nossos convidados, todos os nossos alunos que estão nos assistindo, todos os nossos professores. Ano letivo se recupera, estudo se recupera, aprendizagem vai ter que ser recuperada, projetos vão surgir para isso, vida não se recupera. Então, a balada que você deixou de ontem, ela vai acontecer de novo. Os parabéns que você deixou de contar ontem, o ano que vem, novamente, você poderá contar. Mas caso vocês não respeitem, vocês não poderão contar o parabéns novamente para aquela mesma pessoa, não poderão frequentar a mesma festa com aquela pessoa. Então eu peço, e aqui eu clamo, que é o objetivo nosso desse encontro de hoje, desse sábado letivo, é clamar a comunidade do Água Branca. Um local por onde a gente passa indo para a escola e que muitos não respeitam. Vários dos nossos alunos nas ruas sem a necessidade, sem a proteção, se achando autoimunes, se achando super-heróis. Por favor, respeitem, porque não é a vida de vocês que está em risco somente. É a vida de cada parente que está na casa de vocês, de cada vizinho por onde você passa. Hoje é o vizinho que perdeu um parente, amanhã poderá ser você. Então eu clamo, isso é um clamor mesmo. Vamos respeitar, vamos homenagear todos os servidores da saúde fazendo a nossa parte. PET você entrega outra hora, PET você pega outra hora na escola, você pode fazer a sua apostila e entregar na escola, damos um jeito. Mas a sua vida, a vida do seu parente, da sua mãe, do seu avô, isso aí nunca mais você terá se partir. Jamais. Então, é um clamor aqui aos professores também, professores. Por favor, professores, evitem festas com aglomeração. Professores, evitem viagens para locais onde há muita aglomeração, professores. Vocês são responsáveis também, professores, pela vida de cada um dos parentes de vocês. Então, aqui, peço, vamos ter mais caridade, vamos ter mais solidariedade, vamos praticar essa bondade com o próximo, porque mesmo que você duvide que o vírus tem toda essa questão feroz que ele tem, são 2% só de letalidade no mundo inteiro, né? Mas se não tiver como você ter chance de ser tratado, porque a questão é ter chance de ser tratado, o colapso não deixa você ter chance de sobreviver, né? Então, por favor, eu clamo aqui, deixo aqui minha mensagem para todos os professores, para todos os nossos profissionais, para todos os alunos da Escola Guilhermino de Oliveira e do Catarina Jorge, duas escolas próximas, né? Eu até brinco com o Ramon, escolas irmãs, que tem que fazer projetos juntos, tem que estar juntos, que atendemos a mesma comunidade. Então, comunidade do Água Branca, por favor, vamos ser caridosos, vamos ser solidários, isso vai nos fazer diferente e vamos sair vitoriosos dessa, tá? Tudo a gente vai recuperar, vida a gente não recupera. Obrigado, Cristiano, obrigado, Larissa, obrigado, Glaucia, obrigado, Ramon, muito por ter aceitado esse desafio. Já é nosso convidado, Ramon, você e toda a escola, para o próximo encontro nosso, no próximo sábado, show de talentos, vamos ter rimas, challenges dos nossos alunos. Larissa é nossa convidada. Agora que ela ficou, assim, falou que tem o contato dela com a Glaucia, pode ter certeza que eu vou incomodar mesmo, se eu precisar, tá? Obrigado, viu, Glaucia? Obrigado a todos aí. Eu que agradeço a oportunidade. Ramon me perguntou se eu podia ajudar e sempre que precisar, estou disposta a ajudar sim. Igual eu falei com você antes também, Wellington, se você precisar de fazer uma live com relação à saúde, pode me falar, porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho um bom contato com profissionais de saúde, principalmente médicos, e agora mais presente com a Clarissa, né, enfermeira. Então, o que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição das escolas, tá? Podem contar comigo sempre. Obrigada a vocês por essa oportunidade, acho que a live foi muito boa. Agradeço aos alunos, que eu vi que tem alguns alunos ali da EJA, alguns alunos participando, a comunidade, alguns amigos, parentes que
que estão assistindo pelo YouTube. Muito obrigado. Essa live foi espetacular. Muito obrigada. O Elton está falando aqui que tem uma última pergunta no YouTube. Qual que é mesmo, Elton? Não acho, passou Só um aqui. momento, Ramon. É Cida Pimenta. Cida Deixa eu Pimenta, procurar ela achei. aqui. Gostaria de saber que não respondeu minha pergunta. Isso. Tá Eu não Ô, achei a mestre, eu pergunta. acho que ela fez no Facebook. Será? Vamos ver aqui. Eu não ouvi. Eu pedi ela para repetir, para ninguém sair sem a pergunta. Não, no Facebook da escola, a gente foi desconectado aqui. Eu pedi ela para repetir aí. Ô, Cida, você puder repetir? Ela ainda falou que ficou o tempo inteiro. Eu não achei essa pergunta. Pode que seja no Facebook, eu vou procurar aqui, só para atendê-la. Vamos ver. Rapidinho, viu, gente? Porque senão a pessoa fica chateada com a gente. Não, aqui também não encontrei a pergunta, gente. Sei, aquela é a pergunta dela. Colocou aqui. É possível a vítima manifestar os sintomas primeiro, antes do transmissor? Aí teria que ser o doutor Cristiano, né? Para nos responder para ela. Mas, Cida, eu vou perguntar para ele. Você consegue, Cláudia? Ótimo. O transmissor, geralmente, ele pode ser assintomático, né? Então, quando a pessoa ela tem o vírus e ela é assintomática, mesmo ela sendo assintomática, ela pode estar transmitindo. Então, quem é contato, ele pode sim apresentar os sintomas antes. Né? A gente tem o caso de assintomático que transmite. Então, pode apresentar sim. Ok, acho que foi respondido, isso mesmo. Perfeito, foi respondido sim, Ramon. Então, gente, uma boa tarde a todos, né, e todas, e um bom final de semana. Se cuidem de quem você ama, cuide da sua família, fique em casa sempre que possível, saia só para fazer o que for necessário, que for imprescindível, não tiver jeito, né? E agradeço a todos. Me agradeço. Vamos ficar em casa para abrir tudo. Boa tarde a todos. Isso, boa tarde. Boa tarde.